Hoje a gente vai conversar sobre estratégias de prova, certo? Vou compartilhar com vocês aquilo que eu acredito que pode funcionar para ti, que funcionou para mim. Eu já fiz diversas provas, prova de concurso, prova de vestibular. Então eu acredito que essas dicas podem te ajudar de alguma maneira, certo? Se você já me conhece, aperta a bomba do like. Caso você não me conheça, considere se inscrever neste canal. Eu vou te passar 3 dicas antes de tu chegar no teu dia da tua prova. Se tu já vai fazer alguma prova, tu tem a data, né? Então o que é que acontece? Tu tá no ritmo frenético lá de estudo e vai chegar o fatídico dia anterior à prova. Nesse dia é fundamental que tu busque dormir cedo, dormir bem. Talvez você esteja acostumado a dormir tarde, virar noite estudando, mas nesse dia é fundamental que tu tenha uma boa noite de descanso, certo? Então assim, a primeira dica é: tenha uma boa noite de descanso. Quando tu acordar no outro dia, talvez tu acorde ansioso em virtude da prova, busca fazer um bom café da manhã, aquele que tu já conhece, aquele que tu já tem costume de comer, tá entendendo? Porque algumas pessoas inventam de tomar café da manhã lá perto do local de prova, lá no carrinho de rua, que vende lanche, etc. E tipo assim, pode ser que tu passe mal com essa comida, entendeu? Tu não sabe a procedência daquela comida, então tu vai arriscar no dia da tua prova tu passar mal. Então eu recomendo que você coma coisas que você já conhece, que não vai dar problema nenhum para você no dia da prova, certo? E outra coisa, nesse dia da prova, né, algumas pessoas se perguntam: será que é interessante eu revisar o conteúdo antes de fazer a prova? Será que é interessante eu ficar fazendo algumas questões? Vai que a questão que eu faça cai na hora da minha prova, né? O que eu acho em relação a isso? Eu acho que você deve economizar energia, certo? Para justamente usar nessa prova que você vai fazer. Nessa prova que tu vai fazer, tu já vai gastar muita energia. Não quer dizer que tu não possa usar o material para tu poder revisar. Lembra que a gente falou no último vídeo, né, sobre estratégia de estudo. Caso você não assistiu, vou deixar aqui algum card no canal. Lá na estratégia de estudo, a gente falou de uma fase, que é a fase de você construir um conhecimento para poder revisar. Pronto. Você vai usar esse conhecimento de revisão para poder usar nesse momento, certo? Para tu trazer os conhecimentos à tua memória de curto prazo. Então, o que é que tu vai ver? Resumos curtos, mapas mentais, tabelinhas, qualquer coisa que rapidamente traga esse conhecimento de volta, entendeu? Não vai gastar muita energia tua fazer isso aí. Agora, ficar fazendo questão no dia da prova, aí eu acho um pouco comprometedor. Eu não recomendo, certo? Ok, chegou no dia da tua prova, chegou lá na tua sala de aula da prova. Uma coisa que tu deve se atentar em relação ao tempo. Quanto tempo de prova tu tem? Então, a partir do momento que tu sabe quantas horas de prova tu tem, sei lá, 4 horas, 5 horas, tu vai poder já começar a pensar como é que tu vai gerenciar essa prova. De hora em hora, tu tem que já ter respondido quantas questões, entendeu? Eu usava uma regra proporcional. Eu pegava lá o tempo de prova, né, calculava, tirava o tempo do cartão resposta, você gasta lá uns 15 a 30 minutos, dependendo da quantidade de questão, lá marcando lá as bolinhas do cartão resposta. Eu tirava o tempo que eu reservava para redação. Às vezes algumas provas têm redação e eu vou te passar algumas dicas sobre isso também. Então eu calculava quantas questões eu tinha que já ter feito durante a primeira hora, por exemplo, entendeu? A segunda hora e por aí vai. Então é importante você fazer essa gerência do tempo. Para quem é iniciante em prova, às vezes esquece disso, entendeu? E quando a fiscal avisa, só falta 1 hora de prova, você se desespera. Entendeu? Então, enfim, tendo atenção em relação a isso, a prova chegou em cima da sua mesa, o que é que você vai fazer? Você vai folhear a sua prova, você vai ver as questões, não no sentido de verificar aquilo que eu sei, será que eu estou preparado? Não, o momento não é esse. A questão é, se você estudou, de alguma maneira tu vai saber responder todas as questões. Só que tem questões ali de um conhecimento que faz tempo que tu estudou e tem algumas questões que tu domina mais, tá entendendo? Então a ideia é o seguinte: quando tu passar uma visão sobre a prova, tu não vai conseguir pegar tudo que tem naquela prova. Porque essa passada de vista, tipo assim, conscientemente tu tá fazendo ela, mas inconscientemente tu tá pegando tudo que tem naquela prova. Ou seja, tu vai ali já na tua cabeça trabalhar para resolver questões que tu nem sequer conscientemente viu, tá entendendo? Imagina que é 2 salas trabalhando. Tem uma sala aqui que tem luz, certo? E o pessoal tá trabalhando ali, justamente ali já tem um conhecimento que tá fresquinho na tua cabeça, o conhecimento que tu domina. E tem uma outra sala escura. Essa sala escura é o inconsciente, é uma sala muito maior e você só recebe de vez em quando a papelada das respostas, tá entendendo? Porque o que é que acontece? O inconsciente, enquanto tu tá lá fazendo tua prova, ele tá trabalhando justamente para resgatar as informações, para pegar os arquivos. Por isso que é importante essa passada
de tela na prova. Se tem redação, olha logo o tempo da redação. Eu já vi pessoas que têm medo de olhar o tempo da redação para evitar se desesperar na hora da prova e não progredir na hora da prova. Não tem jeito, tu já tá lá na prova, então tu vai ter que fazê-la, tá entendendo? Então, o que é que eu recomendo? Chegou, passa a vista em toda a prova, entendeu? Qual é a disciplina que você vai começar? Qual é o conhecimento que você vai começar a responder as questões? Pelas básicas, pelas específicas, depende muito. Eu pergunto para você, qual é a disciplina que você mais domina? Qual é a disciplina que você tem mais facilidade? Comece por ela, porque é o seguinte, tu começando pelas questões que tu domina mais, tu tá tenso na hora da prova, certo? E aí, a partir do momento que tu faz as questões que tu tem mais facilidade, essa tensão ela vai baixando, vai te dando mais confiança, entendeu? Então, enfim, primeiro, eu recomendo que você comece pelas questões que você domina, pelo assunto que você domina, certo? Quando você passar por esse assunto que você domina, você vai passar por assuntos mais difíceis. Se chegou lá no assunto que você domina, uma questão um pouco mais difícil, que você sabe que sabe, mas não lembra muito bem, tem alguma dúvida, eu recomendo que você deixe essa questão para depois. O seu inconsciente vai trabalhando, né? É o que o pessoal chama, tô esperando aqui o santo baixar para eu ter a resposta, né? Não é o santo baixando, na verdade eu tenho o inconsciente ali procurando um arquivo para poder atender aquela demanda, tá entendendo? Então, milagrosamente, tu vai lá e lembra do assunto e responde a questão correta. Às vezes acontece também de tu ir respondendo a tua prova e uma questão complementa a resposta de outra, também já aconteceu comigo. É por isso que é interessante você deixar também essas questões um pouco mais difíceis, né? Para depois, tá entendendo? Então, já fez o assunto que você domina, agora você vai para o assunto que você tem um pouco mais de dificuldade, certo? Você vai responder ele completamente. Pronto, terminou essa parte. Eu recomendo que você se levante e vá tomar uma água, vai esticar as pernas, vai no banheiro, nem que seja só para se levantar, para poder esticar as pernas, para poder fazer o sangue circular. Tá entendendo? São muitas questões que você já fez. Lembrando que eu estou considerando que essa prova que você vai fazer tem redação também. Então, enfim, você vai voltar. O que é que você vai fazer agora? Você vai fazer o rascunho da sua redação. Tem pessoas que não utilizam o rascunho, certo? E acabam indo direto para a redação definitiva e aí não construiu a lógica da ideia direito, aí fica uma prova confusa, fica uma prova cheia de erros. Então eu recomendo que você use o rascunho, entendeu? Use e abuse do rascunho. Quando você terminar a ideia lá da redação, a ideia central que você vai colocar, não coloque diretamente na redação ainda não. Lembra que tem o cartão resposta? Então, eu recomendo que depois que você terminou lá o rascunho, tu começa a preencher lá o cartão resposta. Bota lá as respostas do teu gabarito, lá no gabarito definitivo. É o tempo que tu pensa mais, tu reflete mais, o teu inconsciente trabalha mais em relação a essa redação, tá entendendo? Quando tu terminar lá tudo preenchido, é só transcrever. Então tu vai olhar lá o tempo que tu tem, já está praticamente feito tudo, entendeu? Tu vai olhar o tempo que tu tem e tu vai transcrever de forma mais tranquila a redação lá, ou de repente teve novas ideias e botou lá no rascunho e faz a tua redação e pronto, né? Agora tem uma outra questão, quando termina a prova, e essa é uma dica pós-prova, né? Terminou a prova, tem provas que você pode levar para casa, tem outras não. Mas se você tem a possibilidade de levar a prova para casa, eu levava, porque é o seguinte, eu acho que a prova que você faz no dia da prova é tipo assim, um elemento muito rico de conhecimento. Porque foi lá que foi testado o teu conhecimento na prática, tá entendendo? Porque jogo é jogo, treino é treino. Eu já vi pessoas não passarem em concurso, por quê? Porque não gerenciaram o emocional, não gerenciaram o tempo de prova. E tu levando esse material para tua casa e depois estudando ele, não é para ficar com ansiedade em relação a isso, você acertou, não é isso. Se você errou uma questão que você sabia, é um aprendizado que você tem ali. Por que você errou aquela questão? Foi falta de atenção? Foi ansiedade? Porque jogo é jogo e treino é treino, entendeu? Uma coisa é você fazer uma prova aqui, um simulado na tua casa, na maior tranquilidade, tudo, no tempo que tu quiser, se levanta, para, vai, faz depois. E outra coisa é tu fazer lá na prova real, que tu tem lá um tempo limitado, que tu tem que ler as questões de forma mais rápida às vezes, tá entendendo? Então, enfim, eu acho importante você levar a prova para casa, justamente para usar como material de estudo e se lembrar, se você errou alguma questão muito besta, né? Eu fazia isso, eu guardava aquela prova para olhar lá a questão besta que eu errei. Durante um bom tempo eu ficava com a prova lá, justamente para não errar mais nas mesmas coisas.
Então, enfim, aí depois disso, tu vai pra tua casa, tá entendendo? Então, é essa estratégia que eu utilizava, né, quando eu fazia mais provas. Eu acredito que essas dicas podem te ajudar de alguma maneira, tá entendendo? Se te ajudou, se fez sentido pra tu, aperta a bomba do like. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva nesse canal e conta pra mim. Você quer que eu faça um vídeo falando sobre estratégia de questão mesmo de concurso ou de prova de vestibular? Qual a estratégia que eu utilizo para responder questão de múltipla escolha, para identificar pegadinhas? Bota aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar uma playlist para você aí só de conteúdo de estudo, tá?